Boa tarde. Gostaria de inicialmente cumprimentar a toda a turma na presença dos seus ímpetos julgadores e na presença do senhor relator. O motivo de nós estarmos aqui é pela resignação de uma decisão proferida na qual se faz necessário o amoldamento diante do nosso ordenamento pátrio. Excelências, no ano de 2009, a apelante, então, com 13 anos, sofreu a perda da visão do seu olho direito, provocada pela explosão de um aparelho de televisão que foi adquirida por sua genitora e fabricada pela apelada. A mesma apelante, no ano de 2016, mais precisamente no mês de junho, impetrou a presente ação, requerendo indenização por danos morais e estéticos provocados por causa dessa explosão que lhe trouxe consequências para toda a sua vida. A apelante fez a apresentação da petição inicial, apresentando os referidos fatos de tudo aquilo que lhe ocorreu, com prova documental, com laudo pericial à época, tudo isso presente nos atos, inclusive elaborado com esse laudo pericial demonstrando as sequelas advindas para ela, sendo desnecessária, então, uma dilação probatória. Recebida a inicial e citado o apelado, foi-lhe oferecido a contestação, na qual não se requereu produção de provas. Conclusos os autos, decidiu o juiz, então, monocraticamente e de forma antecipando assim o julgamento, decretar a improcedência dos pedidos, alegando os fundamentos seguintes. Inicialmente, o juiz alegou que a inexistência da relação de consumo entre a apelante e a apelada, haja vista que a televisão, o aparelho de televisão, foi adquirido pela genitora e não pela apelante. Inexistindo assim, na interpretação do magistrado, uma relação de consumo, não se aplicando assim o CDC. Entendeu o magistrado que pelo fato do aparelho de televisão ter sido adquirido por sua mãe, pela mãe da apelante e não por ela, na época com idade de 13 anos, não entendeu o magistrado então pela relação de consumo entre a apelada, fabricante do aparelho de televisão, e a apelante. O outro fundamento que o magistrado apresentou foi pela prescrição. Entendeu o magistrado, conforme o artigo 206 do Código Civil, em que o tempo para prescrição é de 3 anos. Entretanto, senhores magistrados, com a devida vênia, se faz necessário a apresentação do presente recurso diante de tal sentença lançada. É interessante se fazer pensar em relação ao primeiro fundamento do juiz Acuor, na qual não se entendeu pela aplicabilidade do CDC. O que é consumidor? Quem é consumidor? Como se define o consumidor? O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 2º, reproduz que consumidor é toda pessoa que utiliza o produto, que adquire este produto ou serviço e tem ele como destinatário final. O mesmo código também perfaz, no seu artigo 17, que equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento. Não se é possível, então, se separar entre aquele que adquire o produto, entre aquele que usa o produto enquanto consumidor final, enquanto destinatário final. Se uma pessoa adquire um produto ou usa esse produto e esse produto vem a causar qualquer tipo de dano, seja para quem lhe adquiriu, seja para quem ele está usando, é notório o entendimento de que tal dano é responsabilidade objetiva do seu produtor, daquele que o fez, daquele que o produziu, conforme traz o código. Não se pode afastar tal entendimento, como assim entendeu o magistrado.
Então, é perceptível que a relação de consumo ela existe independente de quem adquiriu o produto. A relação de consumo se existe a partir do momento que a pelada no qual produziu o produto colocou para consumo, colocou para aquisição, colocou para uso, trazendo para o consumidor, trazendo para aqueles que o adquirem a sensação de segurança e de que poderia utilizar tal objeto, tal instrumento sem correr risco. O outro fundamento apresentado pelo excelentíssimo senhor juiz Acuô se faz em relação à prescrição. Entende o magistrado, conforme o artigo 206, pela prescrição pelo período de 3 anos. Entretanto, se faz necessário trazer o CDC. O CDC, no seu artigo 27, não obstante, traz que a prescrição numa relação de consumo se dá com período de 5 anos, senhores magistrados. Se faz, então, necessário entender que a relação de consumo, a prescrição... Excelentíssimos senhores julgadores, não se pode esquecer, em relação ao fundamento da prescrição apresentada pelo juiz, que a apelante, no ano do evento, no ano do fato que lhe causou a perda da visão, a mesma possuía 13 anos. Ora, a mesma era absolutamente capaz. E não se é possível iniciar contagem de prazo prescricional para absolutamente capaz. Não se era possível iniciar o prazo prescricional para a apelante. A mesma só veio se tornar relativamente capaz no ano de 2012, quando então completou os seus 16 anos, tendo aí sim iniciado o prazo prescricional conforme o CDC, pela relação de consumo, pelo período de 5 anos, na qual veio a findar no ano de 2017. Entretanto, a apelante impetrou a ação no ano de 2016, em tempo hábil para a presente ação. Portanto, senhores nobres julgadores, não se sustenta, não tem como se consolidar os fundamentos da sentença, sendo necessário então a reforma do julgado e a resolução do mérito, conforme o artigo 1013, parágrafo 4º do CPC. Diante do exposto, a apelante requer que seja-lhe provido o recurso, reformando a sentença, afastando a prescrição e julgando procedente os pedidos da inicial, conforme inteligência do parágrafo 4º do artigo 1013 do CPC, e ainda que seja o apelado condenado ao pagamento dos honorários recursais, conforme o artigo 85, parágrafo 1º e parágrafo 11 do CPC. Uma boa tarde a todos.